Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O tema de hoje é muito importante, pois a falta de atenção nele é que faz muitos homens cometerem coisas altamente destrutivas para si mesmos e para as outras pessoas. Imaginem que vocês estão de frente para um juiz que está julgando o caso de vocês. Vocês foram acusados de agressão física e psicológica pelas suas ex-companheiras. Vocês não estavam preparados para um relacionamento sério, pois não tinham a capacidade de prover no mínimo duas pessoas, ou seja, vocês mesmos e suas esposas, e muito menos uma inteligência emocional bem desenvolvida, para saber lidar com os ataques emocionais feitos pelas espertinhas. Durante alguns poucos anos, vocês viveram em um inferno emocional, deixaram de ter bons relacionamentos com seus pais, irmãos, amigos, etc., porque as suas deusas não gostam deles, e depois descobriram a traição de suas digníssimas. Quando vocês foram tirar satisfação, elas iniciaram um espetáculo de ataques físicos e emocionais. Então, o emocional de vocês foi fortemente abalado e, em resposta, o cérebro reptiliano manda o comando violência, e a besteira foi feita. Vocês explicam tudo o que aconteceu com vocês enquanto estavam em um relacionamento tóxico com as suas deusas, mas de nada adianta. Elas saem de lá como santas vítimas, com no mínimo metade dos seus bens, podendo futuramente saírem com todos os seus bens e ainda receberem uma pensão dos senhores pelo resto da vida de vocês. Mais leis misândricas serão criadas com base no caso dos senhores, e vocês perdem um bom nome, uma boa reputação, o emprego, a dignidade, a liberdade, enfim, perdem tudo. Todo o histórico de agressões físicas e emocionais feitas por suas deusas é propositalmente ignorado e esquecido pela justiça. Neste caso, tanto vocês como as suas digníssimas deveriam ser punidos, mas nós sabemos que os fatos sempre são interpretados e moldados a favor do feminino. E eu digo que o principal culpado disso tudo foram vocês mesmos. Se não tivessem se envolvido em um relacionamento sério e principalmente não estando preparados para isso, vocês não teriam perdido tudo o que conquistaram na vida. O relacionamento moderno, entendam isso, coloquem isso na cabeça de vocês, de uma vez por todas. O relacionamento moderno é perigoso até para quem tem boa capacidade de provisão e uma boa inteligência emocional. Cada vez mais, o relacionamento sério moderno está ficando inviável para os homens. O homem naturalmente é um asno, um jumento, uma anta em relação à inteligência emocional. O maior problema disso é que a baixa inteligência emocional aciona com mais facilidade o instinto masculino da violência. Literalmente, muitas inimizades e assassinatos entre homens surgem por causa de coisas banais, como times de futebol, resultados de um jogo de qualquer natureza, ciúmes, inveja, discussões por causa de diferenças de opiniões e etc. Qualquer coisa que emocione demais um homem pode levá-lo a fazer uma besteira. O homem, por si só, é um pavio curto, senhores. Antes de dar continuidade aos problemas ocasionados pela baixa inteligência emocional, precisamos entender o que é inteligência emocional. Caros inscritos, a inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo gerenciar as suas próprias emoções e seus sentimentos de modo que ele consiga controlá-los e expressá-los de maneira adequada e eficaz. Os seres de luz são mestres nessas coisas e as espertinhas costumam a controlar bem suas emoções e sentimentos para fazer ou conseguir o que querem, destruir a vida dos homens os quais elas se relacionam sem sofrerem represálias, etc. Existe uma realidade que é ignorada pelos homens e ela é a seguinte: a maioria dos seres de luz não gostam de seus maridos, mas conseguem esconder isso e ainda conseguem interpretar o papel de esposa apaixonada e dedicada.
Elas também conseguem esconder várias coisas de seus maridos, enfraquecer as desconfianças deles com maior facilidade e conseguem fazer com que eles pensem que estão no controle da situação, enquanto na realidade estão sob o controle de suas deusas. Isso são coisas que o homem naturalmente é incapaz de fazer, pois qualquer demonstração de carinho, amor e a entrega de um sexo de boa qualidade, mesmo que seja apenas em situações pertinentes ao interesse feminino, já pode fazê-lo se emocionar todo e entregar todos os segredos dele a uma espertinha disfarçada de esposa e ou fazer tudo o que ela pedir. Os homens já não conseguem enfraquecer as desconfianças dos seres de luz. O homem, naturalmente, tem uma inteligência emocional baixa, e isso de fato é um problema que não é levado em consideração pelo próprio homem e pela sociedade como um todo. A baixa inteligência emocional leva muitos homens ao hospício, ao cemitério e à prisão. Boa parte dos feminicídios ocorrem por causa de um surto psicótico de um camarada emocionado. Além disso, muitos ainda cometem um atentado contra a própria vida. A sociedade tem cada vez mais pegado pesado em relação às penas para os homens que cometem feminicídios, mas não combate as principais fontes desses crimes, que são a burrice emocional masculina e as ilusões que a sociedade põe. Sim, a própria sociedade põe ilusões na cabeça dos homens em relação aos seres de luz. É posto na cabeça do homem, desde sua juventude, que os seres de luz são seres incapazes de fazer o mal, românticos, leais, que valorizam o homem trabalhador e honesto, que não ligam para a aparência ou dinheiro, mas sim para o caráter do homem, que a culpa do infortúnio desses seres divinos é dos homens maus que os usam e os abandonam, etc. O homem já cresce com aquela visão divina da mãe e dos outros seres de luz e, em muitos casos, enxergando o próprio pai e os outros homens como demônios. Quando ele se depara com um profano feminino, o choque de realidade é tão grande que o faz ter um surto psicótico extremamente perigoso. Já no caso dos seres de luz, a sociedade os ensina a serem irresponsáveis, ingratos, hedônicos, a abusarem dos homens, a mentir, a ludibriar, a manipular, a achar que o máximo de um homem é pouco e etc. E como consequência dessa palhaçada, temos uma quantidade absurda de homens bombas emocionais e seres de luz espertinhas e responsáveis fazendo uma combinação tão perigosa quanto acender um palito de fósforo em uma sala cheia de pólvora. Dessa explosão surgem os feminicídios e também os assassinatos e suicídios de homens. Não seria mais fácil ensinar aos meninos que as fêmeas humanas não são deusas imaculadas merecedoras de adoração e ensinar as meninas a terem mais respeito e responsabilidade consigo mesmas, com as outras pessoas e com as próprias atitudes? Por que não punir as fêmeas espertinhas que vivem cometendo agressão emocional e física contra os machos da mesma maneira que os machos que cometem isso contra elas são punidos? Para a sociedade ginocêntrica e misândrica, isso não é interessante. O que é interessante é manter as fantasias masculinas e a burrice emocional dos homens para que eles sirvam de munição ao ginocentrismo e à agenda que é espalhada por eles. No quesito de evoluir o homem ao ponto de ele deixar de ser munição do ginocentrismo, a androsfera brasileira falha e muito. A inteligência emocional é algo muito pouco comentado dentro daquela comunidade e, quando é comentada, o ego atrapalha que muitos a levem em consideração. O maior problema da androsfera brasileira é que ela está repleta de homens que não querem evoluir na vida e somente procuram argumentos que validem as próprias opiniões vazias e o imaginismo doentio que eles têm. Com o avanço cada vez mais rápido e mais agressivo do ginocentrismo, o homem deve melhorar a sua inteligência emocional superando seus traumas, seus ressentimentos, eliminando suas fantasias, aceitar e aprender a lidar com a realidade de maneira inteligente e eficaz. Nem tudo o que vocês pensam
vocês devem falar ou pôr em ação. Vai ter situações em que vocês vão querer dar um soco na cara de alguém, mas isso não significa que vocês devam fazer isso. A série deste canal chamada A Arte de Não Sofrer irá ajudar aos senhores a desenvolverem uma melhor inteligência emocional. A minha parte como produtor de conteúdo está sendo feita, mas eu sei muito bem que a maioria dos senhores não se interessam por filosofia estoica e espiritualidade, preferindo perder tempo com conteúdo PUA, hedônico, pornográfico, ver camaradas analisando fotos de machos diferentes em cada vídeo, etc. Se vocês forem fazer uma autoanálise sincera, perceberão que muitos dos problemas dos senhores são derivados da falta de uma inteligência emocional melhor desenvolvida. Muitos especialistas colocam a inteligência emocional como um fator mais importante do que o quociente de inteligência, o famoso QI, em questão da eficiência para determinar um bom profissional, um bom desempenho no trabalho. Ou seja, seus problemas no trabalho e o seu baixo desempenho nele podem estar diretamente ligados à sua burrice emocional. Segundo Daniel Goleman, psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Peço desculpas aos senhores se eu pronunciei o sobrenome de Daniel de maneira errada. Com essa afirmação, podemos entender que o indivíduo burro emocionalmente também será burro em outras áreas. Nos meus tempos de escola, eu conheci um camarada que era péssimo nos estudos, e isso era consequência da baixa inteligência emocional. Esse mesmo camarada era explosivo com outros homens e um otário para os seres de luz. Uma vez, um colega de turma foi mostrar onde estava o erro do nosso camarada explosivo em uma questão de equação de segundo grau, e o asno emocionalmente entendeu aquela correção como um ataque e menosprezo à sua inteligência. Vocês conseguem imaginar a consequência desse entendimento imbecil que o nosso camarada pavio curto teve? Ele deu um soco na cara do colega que estava ajudando-o de bom grado e pegou 2 semanas de suspensão. Alguns anos mais tarde, em um surto psicótico, ele assassinou a companheira dele e um amigo de infância que ele desconfiava que tinham um caso. E eles não tinham, senhores, era só loucura da cabeça desse cara. Após fazer essa atrocidade, ele tirou a própria vida. Caros inscritos, eu já presenciei muita coisa nesta vida. E é por isso que eu sempre aconselho as minhas queridas inscritas a evitarem homens manginas, emocionados e fantasiosos, pois eles são bombas emocionais prestes a explodir. E também alerto meus prezados inscritos a desenvolverem uma melhor inteligência emocional, porque a vida de vocês pode ir do céu ao inferno por causa de uma ação mal pensada. Eu tenho a certeza de que muitos dos senhores presenciaram ou ouviram falar de casos em que uma bomba emocional explodiu e as consequências foram muito ruins. Senhores, façam uma autoanálise e verifique se vocês de fato têm uma boa inteligência emocional, pois tê-la é um grande passo para uma vida mais tranquila. Eu ainda presencio nos comentários dos meus vídeos no YouTube muitas bombas emocionais desejosas de se envolverem em um relacionamento sério com as nossas amadas fêmeas. Eu me pergunto sempre, como que esses caras irão reagir caso se envolvam com uma espertinha traiçoeira? Em muitos casos eles me xingam, chamam-me de copeiro, de mangina, ameaçam-me e levam tudo que eu falo como ofensa à pessoa deles, etc. Deixando claro que a androsfera brasileira não os ajudou em nada e que eles também não querem evoluir. Infelizmente, eles acabarão indo para o hospício, para o cemitério ou para a prisão, locais que não cansam de receber homens burros emocionalmente e suas vítimas. A baixa inteligência emocional não é um problema unicamente, ou seja, exclusivamente dos homens, mas nos homens ela tem um efeito ainda mais destrutivo.
Isso é porque a inteligência emocional masculina é quase nula. Um ser de luz com baixa inteligência emocional costuma agredir as pessoas emocionalmente. Já um homem com o mesmo problema costuma agredir as pessoas fisicamente e com forte possibilidade de algo pior acontecer. No meu ponto de vista, é um crime o que a sociedade vem fazendo com os seres de luz e com os homens. Ela está deixando os seres de luz cada vez mais irresponsáveis, egocêntricos, narcisistas, enquanto os homens são doutrinados a ver as fêmeas humanas como deusas imaculadas, puras e vítimas de tudo e de todos. Nada é feito para melhorar a inteligência emocional do homem, mas sim para enfraquecê-la cada vez mais. Isso faz uma perigosa combinação, culminando em doenças mentais, mais encarceramentos, feminicídios, assassinatos e suicídios de homens. Para piorar a situação dos homens, ainda são criadas cada vez mais leis misândricas e cada vez mais a impunidade das espertinhas tem sido praticada. O que resta ao homem é aceitar a realidade como ela é, sem fatalismo e culpas, e desenvolver uma melhor inteligência emocional, para preservar a própria saúde, a integridade física, mental e etc., e ter uma vida mais tranquila. A baixa inteligência emocional, aliada ao manginismo doentio, às irresponsabilidades dos seres de luz e o ginocentrismo e a misandria da nossa sociedade atual, fazem uma combinação muito perigosa. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores.